Paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, eu quero meditar em uma breve palavra com todos vocês nesta oportunidade. Haja vista o tempo e o momento que nós estamos vivendo, mas eu quero compartilhar uma palavra da parte de Deus ao coração de cada um de nós, com base no livro de Juízes, capítulo 3, capítulo de número 3, versículo 7, e depois veremos o versículo de número 9. Diz o texto bíblico: E os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, e se esqueceram do Senhor seu Deus, e serviram aos Baalins e a Astarote. Versículo de número 9. E os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor levantou-lhes um libertador que os libertou, somente até essa parte do versículo de número 9. Queridos irmãos, queridos ouvintes, nós estamos vivendo em dias sem precedentes, aonde nós nunca imaginávamos a estar vivendo. Mas eu me pergunto, uma vez que todas as coisas, elas não fogem do controle de Deus. Deus, na realidade, ele nunca é pego de surpresa. Nós, sim, fomos pegos de surpresa. Quem imaginava, alguns meses atrás, final do ano passado, há um ano atrás, quem imaginava que nós iríamos passar em uma crise, em uma dificuldade tão grande, haja vista que nós nunca passamos, porque é um acontecimento sem precedentes. Todavia, sabendo que nada sai do controle de Deus então, e Deus está por dentro de todas as coisas, e como dissemos, ele não é pego de surpresa. O que Deus, aonde está Deus, o que o Senhor tem para com as nossas vidas diante dessa situação, diante dessa pandemia? Nós vemos aqui no livro do Juízes, aonde frequentemente, eu escolhi o capítulo 3, versículo 7 e tal, porque é o início dos juízes julgando a nação de Israel. Mas por diversas vezes, e quase em todo o livro de Juízes, aparece essa expressão: e os filhos de Israel fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esqueceram de Deus, e Deus os entregou a tais nações. Depois, continua dizendo, esse mesmo povo, ele clama ao Senhor, e Deus envia-lhes um libertador. Deus lhes envia um socorro. Queridos amigos, queridos irmãos, o que eu quero pensar é justamente nisso, a semelhança do povo de Israel, o povo de Deus do Velho Testamento. Nós, aqui nos dias em que estamos vivendo, o nosso mundo, a nossa sociedade, na verdade, ela tem se afastado de Deus, ela tem se esquecido de Deus. O nosso povo, a nossa humanidade, na verdade, ela tem voltado ou virado as costas para o Senhor, a tal monta, de tal ponto, aonde Deus é esquecido em vários lugares, aonde as pessoas pensam simplesmente em viver a sua vida à parte de Deus, distante de Deus, mas só que de vez em quando Deus chama a atenção da humanidade, de vez em quando Deus chama a atenção do seu povo, simplesmente para dizer: eu estou vendo, eu estou por dentro, eu estou sabendo daquilo que está acontecendo. Em tempos de crise, a mensagem de Deus ao meu e ao teu coração é justamente essa: é tempo de voltar a Deus, é tempo de largarmos as nossas vidas, o nosso conforto, largarmos um pouco de sermos simplesmente terrenos, materialistas, vivendo simplesmente a pensar nas coisas desta vida, e erguemos a nossa cabeça e sabemos que existe um Deus no céu que está por dentro de tudo,
que sabe de tudo, que está vendo e observando todas as coisas. Querido ouvinte, o que Deus quer para a minha vida, o que Deus quer para a tua vida, o que Deus quer para cada um de nós, é que nós voltemos ao Senhor em tempos de crises como essa. O que Deus, a mensagem de Deus aos nossos corações é justamente essa: volte-se para mim, clama a mim, volta-se para a minha palavra, para a oração, para o jejum, para a leitura da palavra de Deus. É claro que os nossos governos, e de forma muito acertada, estão fazendo de tudo para conter essa pandemia, ou pelo menos para minimizar os seus resultados catastróficos. Todavia, somente existe só um que pode dar fim a toda essa dificuldade, a todos esses problemas. E esse que pode dar fim a tudo isso, ele chama-se Jesus. E ele fará isso quando o seu povo, quando cada um de nós nos arrependermos dos nossos pecados. A nação de Israel, por um momento de prosperidade, que é um momento que muitas vezes nós estamos vivendo, com o nosso serviço, com a nossa vida, com a nossa casa, com a nossa família, e esquecemos de que existe um mundo espiritual, e Deus quer que nós voltemos a Ele. E a semelhança disso, Israel, nos dias da sua prosperidade, eles na verdade esqueciam-se de Deus. Eles viravam as costas para o Senhor, porque tudo que plantava, eles colhiam, estavam vivendo em abundância, e começavam a virar as costas para Deus, aproveitando a vida de forma muito errônea, que é o distanciamento do Senhor. E Deus, para chamá-los a atenção, Ele os entregava a serem escravizados pelas demais nações, a ponto daquele povo, daquilo que eles plantavam, agora eles não podiam colher, ou na hora da colheita, eles eram assaltados, eles eram roubados. E quando eles estão nessa situação tão trágica, eles voltam ao Senhor, eles buscam a Deus, e Deus que é bondoso, Deus que é misericordioso, Ele atende a oração e dá livramento à grande nação de Israel. O que Deus está nos falando nas entrelinhas, diante do tempo que nós estamos vivendo, é justamente isso. Deus está dizendo: meu povo, eu estou enviando, eu estou permitindo, eu estou fazendo algo para que vocês voltem para mim. Quantos cultos nós poderíamos ir e a gente não foi porque nós não sentimos vontade de ir? Quantas vezes a gente podia ter lido a Bíblia e nós não lemos porque queríamos fazer outras coisas? O período da oração, de buscar a Deus, quantas vezes nós não fizemos simplesmente por negligência? Agora, nos dias em que estamos vivendo, a gente vê o pavor na nossa sociedade. A gente anda nas ruas e a gente vê no ar que paira o medo, que paira a insegurança. A gente passa perto das escolas, a gente já não vê mais os barulhos das crianças e dos adolescentes, crianças da rua, adolescentes da rua. Isso já acabou. Nós estamos vivendo um cenário de grande dificuldade, mas tudo isso é Deus falando: volte-se para mim. E nesse período nós vemos pessoas desesperadas buscando a Deus, pessoas desesperadas pedindo a misericórdia do Senhor, e é justamente isso a vontade de Deus. Mas fica aqui o meu alerta, a minha palavra pastoral, que nós não podemos viver, porque isso tudo vai passar, porque Deus há de atender a nossa súplica, mas nós não podemos viver neste período de oração, da volta ao Senhor, simplesmente nesse período que nós estamos vivendo. Mas na hora que passar tudo isso, nós temos que buscar a Deus com intensidade. Na hora que passar tudo isso, nós temos que voltar à oração. Na hora que passar tudo isso, nós temos que voltar a frequentar os nossos cultos. Na hora que cessar tudo isso,
nós temos que ter uma vida diante do Senhor nosso Deus. É Deus nos chamando. Quando a Bíblia diz, em 2 Crônicas, capítulo 7, e o versículo de número 14, e se o meu povo, que se chama pelo meu nome, é o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É momento de clamor. Entenda que Deus está fazendo isso. Entenda que tudo isso está no controle de Deus. Entenda que Deus usa situações como esta para que o seu povo se volte a Ele. É hora de clamarmos. Os nossos templos estão fechados. Quem imaginou que no Brasil chegaria um momento desse em que os templos teriam que fechar as portas, que não se poderia ter um ajuntamento de pessoas para adorar a Deus? Os nossos templos estão fechados. Hoje, o domingo, o dia do Senhor, aonde neste momento teríamos escolas dominicais ao longo de todo esse Brasil, aonde teremos ensaio com os grupos, aonde que logo mais à noite teremos um grande culto de adoração a Deus, que muitas vezes é negligenciado por muitos de nós. Não vamos, não queremos, estou cansado, estou com sono, estou isso, estou aquilo. Agora nós não podemos. Então fica uma lição da parte de Deus para as nossas vidas, como se Deus estivesse falando: meu povo, volte-se para mim. Meu povo, valorize as coisas simples da vida. Meu povo, valorize a estada na minha casa, na minha presença. E se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, converter os seus maus caminhos e buscar a minha face, diz o Senhor, eu ouvirei. É hora de clamar ao Senhor. É hora de buscar ao Senhor. Você na sua casa, você com a sua família, é como se Deus estivesse chamando, né? É como se Deus estivesse dizendo: quando os templos estão abertos, você não vai. Quando os templos estão abertos, vocês não querem me adorar. Agora, nas suas casas, adore, busque, porque a solução para esta pandemia está em Deus. Está em Deus dar uma direção aos responsáveis, aos médicos, às pessoas envolvidas em tudo isso, para fazer algo, né, para combater esse mal, e também a intervenção divina, fazendo com que tudo isso seja solucionado, que tudo isso saia. Então é hora de buscarmos a Deus, é hora de largarmos o nosso ego, é hora de largarmos os nossos projetos, é hora de largarmos tudo aquilo que nos distancia de Deus e nos aproximarmos dele. Não é tão verdade? Quantas vezes a gente vem ao culto, vem à igreja, não ofertamos, não ajudamos a obra de Deus. Todavia, quando nós vamos sair, passear, quando nós vamos ao shopping, 50, 100 reais, se a gente tiver só isso, a gente nem vai. Agora, na igreja, a gente não faz nada, porque é igreja. E Deus está falando tudo: meu filho, minha filha, é hora de mudarmos os nossos conceitos. Nós somos o povo de Deus. Israel era o povo de Deus da antiga aliança. Nós somos o povo de Deus da nova aliança. Israel errou, Deus os castigava. Eles convertiam e Deus os abençoava. Nós erramos, Deus está castigando a nação brasileira. Deus está castigando todo o globo terrestre para nós voltarmos a Ele. Alguns meses atrás, no carnaval, vituperaram o bendito nome de Jesus. As mesmas pessoas que aplaudiam, que vituperavam o nome de Jesus, zombavam do nome do Senhor Jesus, agora estão em desespero, pedindo por um socorro. Então é hora de nós nos convertermos. É hora de nós largarmos os nossos maus caminhos e voltarmos para Deus, porque se o clamarmos, Ele nos ouvirá. Então fica aqui esta minha palavra. Em tempos de crise, Deus está nos chamando. Chegue mais perto.
de mim. Que Deus te abençoe. Um bom domingo, em o nome de Jesus.